alcançar. A de atualidade, a de aprovar. A de ação, a de acreditar. A de aprender, a de acertar. A de atenção, de acolher, de avançar. A de atitude, de atuação, de adiantar. A de aprovado, de amanhã, de acrescentar. A de aridição. Colégio Aridiçá, a de aprovação no vestibular. Boa noite, internautas. Estamos de volta com mais uma semana de programa Aridiçá no ar. E uma semana especial de natureza e matemática. Uma semana que com certeza vale ouro para a nossa segunda prova. Falando em segunda prova, vamos continuar a nossa jornada, vamos caminhar junto, porque o Enem está aí, nós estamos nos preparando cada vez mais para ele. E hoje não poderia começar a semana melhor. Olha só quem está aqui com a gente, professor Michel, professor Ítalo. Boa noite, professores. Muito boa noite, Catiane. É um prazer incomensurável estar aqui ao seu lado e do professor Ítalo Felipe, esse símbolo sexual do Colégio Aridiçá. É com prazer, assim, realmente muito grande, Tinho, que a gente começa esse daqui. E, gente, eu queria lembrá-los a seguinte coisa. A primeira parte, esqueça, é daqui para frente. O que já passou, por enquanto, não interessa. Então, vamos à luta, porque lembrem que a metade foi, a outra metade vem, e a gente, se ficar pensando no que já passou, a gente não vive o presente. E a gente tem que viver o presente e pensar no futuro que está logo aí. É isso, Tinho? Com certeza. Boa noite, Catiane. Boa noite, Michel. Boa noite, internauta. E, inclusive, Michel, eu estou deixando aqui o meu projeto de barba começar a crescer em homenagem a você, porque nós iríamos fazer esse programa hoje e nada mais justo que lhe homenagear por tão bela barba aí, bem feita, eu noto que a minha barba ela é bonita. Você tá dando uma cantada em mim aqui. Inclusive, eu queria deixar claro, viu, Catiane, que aqui no começo a direção aqui do estúdio separou esse rapaz porque ele queria sentar aqui no meu colo. Queria, e ele foi obrigado a se afastar. Mas é verdade, mas isso é para mostrar a interação que há, a interdisciplinaridade. Ele disse assim, Michel, vamos fazer uma aula mais próxima? Eu digo, não, cara, pela misericórdia divina, vamos ficar tranquilo. Michel, você é uma graça. Como é que a gente apresenta o programa desse jeito, né? A gente vai ficar rindo aqui, né, professor? Mas é importante, ó, faz parte, né? Sim, é uma coisa descontrair. É o calor humano, essa como energia. diz o nosso amigo Vasco, leveza, né, Michel? Eu acho que rir, ela faz parte, ela faz com que a gente não encare de forma tão séria aquilo que é muito sério, que no caso é o Enem, né? Sim. Professores, muito obrigada pela presença. Antes de iniciarmos as questões, vou só dar um recadinho aqui. Então, você que está aí com a gente, nosso encarte hoje, a terceira semana, atenção, página 2 e 3, um programa de natureza. A gente vai começar com o professor Michel e depois vai ficar alternando com o professor Ítalo. Combinado? Vamos então, professor Michel, iniciar a questão 1? Com muito prazer. Então, eu vou aqui para 1, depois o Ítalo pega, né? Então, ó, né, Ítalo? Sim. Tudo bem. Então, eu queria primeiro homenagear o professor Fernandes, que andou aqui com coisas estranhas aqui na aula dele, né? Professor Fernandes, estou de olho, viu? Então, estou sabendo o que é que você andou pedindo aqui, eu soube que estava quente, não estava boa, para mim o pessoal traz gelada. É assim que funciona, né? O Ítalo aqui está aproveitando esse momento ímpar, com essa barba aí conceitual. Gente, primeira questão, vamos introduzi-la, então sinta que a coisa está entrando bem na sua cabeça e está chegando a hora, viu, Tia? Não ria não, o negócio é sério. A qualidade de óleos de cozinha, compostos principalmente por moléculas de ácidos graxos, pode ser medida pelo índice de iodo. Quanto maior o grau de insaturação da molécula, maior o índice de iodo determinado e melhor a qualidade do óleo. Gente, insaturação é o número de ligações duplas ou triplas que tem dentro da molécula. Então, quando a gente diz a molécula, ela é insaturada. Ela apresenta duplas e triplas. Ele está dizendo que quanto maior o teor de iodo, vocês sabem que se eu tiver uma ligação dupla, o iodo ele pode se adicionar nessa ligação dupla. Então, quando eu digo que quanto maior o número de insaturações, maior o teor de iodo, é porque se o iodo vai se adicionar nas insaturações, quanto mais insaturações, mais iodo pode ser adicionado. É uma coisa simples. Lembrem que o Enem, a gente tem que começar pelas questões fáceis e médias. A maioria da prova é fácil e média. E se nós fizermos as fáceis e as médias, primeiro, a gente ganha confiança para fazer as outras, tá certo? É muito legal você já sair com mais da metade da prova feita. Aí você vai dizer, pô, Michel, mas é mais da metade que é fácil e média? Com certeza. Acho que o Ítalo depois vai poder falar também um pouquinho disso, porque não é só na prova de Química. A prova de Química, ela vem
sendo caracterizada por ser a prova mais difícil do Enem há pelo menos 3 edições, mas sempre, o ano passado foi uma exceção que nós tivemos 19 questões de química, mas sempre tem pelo menos 8 questões que são fáceis, que você resolve em menos de 1 minuto ou em 1 minuto, é acreditar que aquilo que você está pensando é o correto. Então aí no caso ele deixou bem claro, ó, quanto maior o grau de insaturação da molécula, maior o índice de iodo determinado e melhor a qualidade do óleo. Na figura, são apresentados alguns compostos que podem estar presentes em diferentes óleos de cozinha. Gente, ele bota ácido palmítico, ácido esteárico, ácido oleico, ácido linoleico e ácido linolênico. O que é que vocês vão fazer? Não se assustem com o tamanho de molécula, nem coloca moléculas orgânicas muito grandes. Então vocês têm ácidos graxos. Pessoal que não sabe o que é um ácido graxo, só lembrar que ácido graxo é um ácido carboxílico de cadeia longa, tá certo? Cadeia longa é a partir de 10 carbonos, que é isso aí que está acontecendo mesmo, né? Deus está vendo, viu? Então, ó, ácido carboxílico de cadeia longa, 10 ou mais carbonos. A partir de 10, às vezes as pessoas consideram 12, mas a partir de 10 está valendo. É ácido graxo. Beleza. Se vocês olharem para o ácido palmítico, gente, o ácido palmítico, quando você acompanha aí, não tem nenhuma insaturação ao longo da cadeia. Então, índice de insaturação dele, nenhuma. Então, não vai entrar nenhum iodo. O ácido esteárico, não tem nenhuma insaturação. Aí você vai dizer, Michel, mas e o C-O do ácido carboxílico? Gente, insaturação na cadeia, né, Itinho? Dentro da cadeia, entre os carbonos. Não é uma ligação dupla que caracteriza o ácido carboxílico lá fora. Já quando você olha o ácido oleico, mais ou menos no meio da cadeia, você vê uma ligação dupla. Quando você olha o ácido linoleico, você vê 2 ligações duplas. E quando vocês olham o ácido linolênico, vocês também veem 2 duplas. Olha a pergunta do cidadão. Dentre os compostos apresentados, os 2 que proporcionam melhor qualidade para os óleos de cozinha são os ácidos. Ele deixou tão claro essa questão que não tem por que ficar divagando e perdendo tempo e aqui comentando sobre o vazio. Ele disse o quê? Que quanto maior o número de insaturações, quanto maior o número de ligações duplas, melhor a qualidade. Então, tu olha de forma rápida e tu percebe que o linoleico e o linolênico são os que têm o maior número de insaturações, são os melhores. Tu já marca a letra B e tu não fica pensando demais, vai para a próxima. Questão fácil, você marca e vai para a próxima, tá? Você não perde tempo não. Eu queria comentar algumas coisas a respeito disso daí. Eu queria que vocês olhassem sempre que quando vocês têm compostos orgânicos, se o cara for perguntar sobre ponto de ebulição, sobre forças intermoleculares, que sempre cai. Aquela história, lipossolúvel ou hidrossolúvel, lipofóbico, hidrofílico. Vamos falar um pouquinho dessas características. Hidrofóbico, fobia, medo, hidroágua, medo da água, não tem afinidade pela água. Hidrofílico, afinidade pela água. Então, uma coisa para ser hidrofílica deve formar pontes de hidrogênio com a água. E quem é que forma ponte de hidrogênio? Quando eu tenho FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio, diretamente ligado a hidrogênio. Então, você na hora da prova, se ele vier perguntando... O HFON, né, Michelzinho? O HFON, sem dúvida, o HFON. Então, FON ligado a hidrogênio. Se vocês tiverem essas ligações aí, fica fácil perceber que nós vamos ter pontos de hidrogênio. Isso é importante para a química, é importante para a biologia. É extremamente importante. Então, substâncias mais solúveis em água serão aquelas que apresentarem o maior número de hidroxilas, o maior número de amina, que é o NH2. Se você perceber que eu tenho um grande número disso, com certeza eu vou aumentar a solubilidade. Eu também vou aumentar as atrações e com isso eu aumento o ponto de ebulição. Quanto maior o número de hidroxilas, maior vai ser o ponto de ebulição. Então, lembrar de coisas como essas, que muitas vezes salvam a gente na hora da prova, são coisas simples, fáceis, tranquilas, que vai te deixar bem seguro para fazer isso daí, tá? Então não perca tempo, marca B, vamos para a próxima, vamos devagar, vai pensando e vai relaxando e vai sentindo que a coisa vai entrando com facilidade. E a prova vai passando e tudo vai dando certo. Vai tudo dando certinho, né, Itinho? O Itinho tá só rindo aqui, eu acho que ele tá pensando só sacanagem. Esse rapaz aquele é perigosíssimo. Então anote aí no seu encarte, questão 1 resolvida, letra B. E vamos passar para o professor Ítalo com a questão número 5. Obrigado, Cartiane. A questão de número 5, ela vai trazer um tema que é muito recorrente na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, certo? Que é a questão da imunização. Quando a gente fala acerca da imunização, a gente basicamente fala sobre 2 processos de imunização. A imunização passiva,
que é aquela a qual nós não temos uma indução à formação do que nós chamamos de memória imunológica, que ela pode acontecer de forma natural ou então de forma artificial. Naturalmente falando, quando a mãe ela transfere anticorpos via placenta para o feto, um tipo de anticorpo que nós chamamos de IgG. Ou então uma outra forma que é natural, através da amamentação, um outro anticorpo, que pode ser IgA ou IgD. Agora, quando a gente pega de forma artificial, nós temos os soros. Nós vamos já comentar um pouquinho sobre eles. E também temos a imunização ativa, que é aquela na qual nós vamos ter a indução do que nós chamamos de memória imunológica. O que é a história da memória imunológica? É quando a gente sensibiliza a produção de células em especial conhecidas como células B, que podem ter um tempo de validade, digamos assim, no teu organismo por até 10 anos, e que elas podem reconhecer aquele antígeno qual outrora você já entrou em contato e induzir uma rápida multiplicação de células da tua resposta imune específica, fazendo com que você produza anticorpos rapidamente, combatendo aquele antígeno em um segundo ou terceiro ou quarto contágio e, consequentemente, inibindo a ação daquele antígeno ou então daquele patógeno no seu organismo. Tudo bem? Quando a gente pega a questão da imunização ativa, isso pode ser de forma natural. Quando você, por exemplo, pega uma infecção. Um exemplo típico disso é quando a gente fala da catapora, né? A gente diz o quê? Quem pega catapora apenas uma vez na vida, justamente porque você forma células de memória e o vírus da catapora é um vírus amigo, ele nunca mais vai sair dentro do seu corpo, viu, Michel? Amigo de quem? Amigo ele vai ficar aí dentro de você, dentro mesmo, pro resto da vida, né? Inclusive ele tá dentro de mim. Isso, você já teve? Então pronto, você não tem mais catapora. Não, e as suas células de memória, elas vão ser renovadas a cada instante porque o vírus ele tá aí dentro, ok? Eu guardo ele com muito prazer. Sim, ok. E aí o máximo que pode acontecer é o Michelzinho ter lá uma queda da imunidade dele e desenvolver uma variante da catapora chamada de herpes zoster. Isso é uma forma natural de imunização ativa, não é a passiva. Agora, quando a gente pega uma forma artificial de imunização ativa, seria através da vacinação. Diferença básica entre soro e vacina. No soro, tu recebe anticorpo já pronto. Então, o teu corpo não é estimulado a produzir anticorpo. Por isso que o soro é uma imunização passiva. Agora, quando tu toma vacina, quando tu recebe a vacina, você está recebendo o cara que te causa a doença. Ou então uma substância que pode induzir o teu corpo a pensar que esse agente invasor está dentro de você. Então você vai desenvolver um mecanismo de resposta específica e, consequentemente, produzir anticorpos e formar células de memória. Então, a gente também relembra que os soros geralmente são utilizados para tratamento, enquanto as vacinas são utilizadas para prevenção. Então ele traz a seguinte ideia na questão de número 5. Ele diz o seguinte: sobre a produção e uso dos soros em acidentes por picadas de animais peçonhentos, verifica-se que, primeiro, animal peçonhento é diferente de animal venenoso, tá? O que é um animal venenoso? É um animal que produz uma certa toxina, mas ele não tem como inocular. Um exemplo seria o sapo. Quando a gente pega aqueles sapos de cores mais vivas, eles são animais venenosos. Eles produzem toxinas, mas eles não têm estruturas de inoculação. Quando você pega, por exemplo, o escorpião, ele é peçonhento. E a cobra? Ele produz, a cobra também pode ser peçonhenta, que a gente chama de serpente, tá, Michel? Porque tem um tipo de cobra que é anfíbio, né? Que é a cobra cega. Então a gente já utiliza o termo serpente para poder diferenciar, tá bom? Misericórdia. E aí, moçada, o que a gente tem? A gente tem, no caso lá do escorpião, que possui a estrutura inoculadora da peçonha. Então a gente diz que ele é um animal peçonhento, ok? O item A diz o seguinte: a escolha do soro e a quantidade independem do diagnóstico. A gente já tem aí o item A como item errado. Porque ele diz que a escolha do soro independe do diagnóstico. A gente tem soros específicos. Por exemplo, nós temos o soro antibotrópico, quase que não sai agora, Michel, isso é emoção. Deve ser. O soro anticrotálico, o soro antiaracnídico, dependendo do tipo de animal peçonhento que tem ali atacado,
vai ser usado um soro específico para aquele tipo de animal e o ideal é que você tente recolher o maior número de características do animal que lhe gerou a introdução de tal peçonha, para que os médicos lá na hora do atendimento, eles possam poder indicar o melhor soro possível para aquele momento. Então, quando ele diz que independe do diagnóstico, ele inviabiliza o item A. O item B diz assim: os soros hiperimunes heterólogos, né? Olha que nome difícil, soro hiperimune heterólogo. O que é um soro hiperimune heterólogo? É aquele que a gente fala que é o soro clássico que a gente, por exemplo, produz lá através do cavalo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no Butantan, lá no Butantan tem um aras próprio, eles têm serpentário próprio, por exemplo, e eles pegam lá a peçonha, por exemplo, não somente, de algumas serpentes e introduzem no corpo lá do cavalo. O corpo do cavalo reconhece lá a tal da peçonha como sendo um agente invasor e começa a produzir anticorpos específicos. Depois eles fazem a sangria do cavalo. Esse sangue ele passa por um processo de purificação, um processo de separação dos anticorpos, um processo que vai garantir a retirada de possíveis proteínas alergênicas e até mesmo de vírus que estejam presentes ali no sangue daquele cavalo e posteriormente a produção do soro, tá? Então quando ele diz assim, os soros hiperimunes heterólogos produzidos para combater complicações nesses acidentes são medicamentos que contêm anticorpos produzidos por animais não imunizados. Aí tá falso no não imunizado, porque na hora que eu vou lá e coloco a peçonha no corpo do cavalo, eu estou imunizando ele. E de certa forma, eu estou também protegendo aquele animal. Aí você diz assim, professor, a quantidade de toxina que se injeta no cavalo poderia, por exemplo, nos causar vários danos fisiológicos? Com certeza. E por que não causa no cavalo? Ora, pessoal, olha a massa do cavalo, olha o tamanho do cavalo, né? Enquanto o Michelzinho tem lá uns 80 quilos, o cavalo lá tem uns 400 quilos, por exemplo, né? Então, a quantidade de toxina que é introduzida no cavalo, ela é inofensiva para ele devido à massa corpórea do animal. Então, quando a gente pensa, por exemplo, lá para a dose medicamentosa, a dose ela também é calculada de acordo com a sua massa corpórea, tá certo? No caso desse item B, eu queria só abrir um parêntese, que do mesmo jeito que ele traz lá a ideia do soro heterólogo, também existe o soro homólogo, certo? O que é o soro homólogo? É quando eu vou retirar anticorpos do plasma do sangue humano. Ou seja, é quando eu retiro anticorpos específicos do sangue humano. Só que geralmente nós falamos acerca do soro heterólogo, que é esse soro que é utilizado na remediação de acidentes como esse. O item C ele está dizendo o seguinte: a validação experimental no processo de produção dos soros hiperimunes de cavalo não inviabiliza sua utilização. Haja vista que a eliminação de diversos tipos de vírus durante o fracionamento do plasma não requer etapas mais específicas. O que torna esse item aí falso, né? É esse não requer etapas mais específicas. Ele vem trazendo uma linha bem legal de separação dos anticorpos, mas para isso eu preciso ter processos extremamente refinados para fazer essa separação. O item D diz: o processo de produção do soro inicia-se com a manutenção da imunização de cavalos com antígenos específicos e não específicos. Quando ele coloca não específico, ele está dizendo o seguinte: eu vou colocar qualquer substância aí aleatoriamente, à toa. E não é isso que o cara está dizendo. O cara, para que ele possa produzir anticorpos específicos, eu preciso também de antígenos específicos. O item E diz: o plasma obtido pelas sangrias do cavalo é submetido a uma sequência de processos físicos e químicos para a purificação das imunoglobulinas. Opa, sublinha aí imunoglobulina. Isso é o nome fresco lá para anticorpo, tá? E aí tu lembra que essas imunoglobulinas podem ser do tipo IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Depois a gente fala mais um pouquinho sobre elas. Com o emprego de testes de qualidade em diversas fases da produção e para a liberação de cada lote produzido. Certificação da qualidade do produto, né, moçada? Consequentemente, o nosso gabarito é o item E, de eu serei universitário em 2019, de eu serei aprovado após essa prova de domingo, ok? Catiane? Obrigada, professor Ítalo. Então, questão 5, letra E.
E se você que está nos assistindo não é nosso aluno, ainda dá tempo de você assistir às nossas aulas. Os professores estão esperando essa semana, semana de natureza, semana de matemática. Até sábado teremos aula, inclusive o aulão você terá acesso. Além do material didático, da camisa Passo Porque Sei, tudo isso está à sua disposição. Procure uma das nossas unidades, Aldeota, Washington Soares ou Duque de Caxias, e venha com a gente se preparar para esse segundo dia de Enem. Professor Michel, então vamos voltar para a questão número 2. Vamos retomar a química? Vamos. Eu queria dizer que hoje é um dia muito especial para mim, muito feliz, porque eu aprendi isso aqui, viu, Ítalo? Você me ensinou que a galera chama cobra de serpente. Eu realmente me emocionei, é algo que eu vou guardar para sempre. Você me acrescentou e me emocionou muito, companheiro. Mas enfim, e ele ainda foi gentil, dizendo que eu tinha 80 quilos. Eu tinha quando eu terminei o processo da palitite ali, que eu emagreci um bocado, né? Eu tinha agora, nesse momento, lamentavelmente, não mais. Gente, questão 2, ela é uma questão bem curta, de enunciado curto, mas de enunciado extremamente importante, porque traz uma substância muito recorrente na prova do Enem. O mármore é um material empregado para revestimento de pisos e um dos seus principais constituintes é o carbonato de cálcio. Na limpeza desses pisos, com solução ácida, ocorre efervescência. Gente, mármore também pode ser chamado de calcário e o principal constituinte é o carbonato de cálcio, que é o CaCO3. Lembrem que de mármore se faz estátua de mármore, por exemplo, Michelangelo usava muito mármore de Carrara, não é verdade? Entre outras coisas. Vários monumentos eles são feitos de mármore. O mármore, ele pode ser chamado de calcário, a gente conhece as rochas calcárias. Eu preciso que vocês lembrem, pelo amor de Deus, que tem várias estruturas na biologia que dependem do calcário, do CaCO3, como, por exemplo, as conchas de moluscos, os corais, tem muito carbonato de cálcio, então quando a gente fala no carbonato de cálcio, a gente lembra disso. A gente tem que lembrar que os ovos, as cascas de ovos, têm como constituinte essencial e de muita importância o CaCO3, entre várias outras coisas que a gente pode falar que tem CaCO3. Então o carbonato de cálcio, o calcário, o mármore, ele é muito fácil de ser explorado numa prova, é muito possível de cair numa prova. Quais são as vertentes que eu quero que vocês entendam? Carbonato de cálcio, CaCO3, na presença de um ácido, sempre vai reagir e vai liberar CO2. O CO2 ele é um gás e vai dar uma impressão de que ele está fervendo, porque vai haver a formação de bolhas, né? Vai ter efervescência. Então nos dá uma impressão de fervura. Muito embora, quando a gente fala ferver, é passar do estado líquido para o estado gasoso, mas é uma forma meio que coloquial de dizer o que está acontecendo, né? Uma efervescência é uma evolução de gás, é uma saída de gás. Então, nós quando temos a reação entre o carbonato de cálcio e o ácido, o carbonato de cálcio, ele neutraliza o ácido. Tanto é que muitas vezes se coloca casca de ovo no solo para aumentar o valor do pH, para corrigir, por exemplo, o pH de um solo ácido. Lembrem que quando a gente fala de correção de pH de solos ácidos, a gente pode usar cal, mas cal não é muito usada, principalmente na forma de CaO, porque a reação do CaO com a água é muito exotérmica. Então iria aumentar demais a temperatura, ia causar um problema, às vezes até maior do que não adicionar, a não ser que o solo vá ser usado bem depois. Só para se ter uma ideia, se você colocar cal virgem, que é CaO, em contato com a água, a gente pode atingir uma temperatura de até 700 graus Celsius. Então, quando a gente pensa em colocar diretamente na água, é uma coisa meio complicada. Agora, a cal hidratada, o hidróxido de cálcio, o CaOH2, a cal extinta, a cal apagada, essa sim ela pode ser usada sem problema, tá? Você pode usar no solo. E também se pode usar calcário para corrigir o pH do solo. Você pode fracionar, porque se eu quebrar o calcário, você sabe que se eu quiser colocar a casca de ovo, muitas vezes o pessoal pica a casca de ovo, porque quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Então, ao fazer a moagem, eu estou acelerando, eu estou facilitando a reação, eu estou aumentando a velocidade da reação, eu estou facilitando as colisões, né? É importante lembrar que quando a gente pensa em chuva ácida, a gente sempre lembra da questão clássica, que é da reação das espécies formadas na chuva ácida com os monumentos de mármore. E aí o cara diz, a estátua parece ferver. O que é parecer ferver? É justamente a liberação de CO2. Então são coisas simples, mas extremamente entrelaçadas. Lembre que a parte de química ambiental, ela não vem mais sendo tão explorada na prova do Enem, mas o ano passado ela voltou a aparecer. Voltamos a ouvir falar de chuva ácida. Então não tem por que a gente não imaginar que possa cair novamente. E quando a gente pensa em chuva ácida, a gente pensa que a chuva ácida é acarretada principalmente por um ambiente poluído. A queima de combustíveis fósseis
derivados de petróleo, o carvão mineral. Lembre que carvão mineral é fóssil, mas o carvão vegetal não é fóssil, tá certo? Até a própria queima do gás metano, do gás natural, se ele for de origem fóssil, a gente sabe que os combustíveis fósseis, além de produzirem o CO2, o monóxido de carbono, a fuligem, também tem enxofre dentro. Então, quando você queima, o enxofre queima e acaba produzindo os óxidos de enxofre que vão gerar o ácido sulfúrico. Lembrem que a chuva ácida ela não é um problema terrível para quem vai tomar banho, porque tem gente que diz, você está passando e vai dissolvendo, vai perdendo os pedaços. Porra, pelo amor de Deus. Ninguém vai se dissolver nem perder os pedaços. O máximo que vai acontecer é você ficar vermelho com a coceira. Irritado. É irritado. No máximo você vai sair se coçando, correndo, mas jamais você vai virar uma peneira. Tem gente que acha que ácido tem propriedades mágicas, é pingar o ácido aqui, ele vai entrando aqui, saindo aqui. Que porra é essa, meu irmão? Ácido não tem propriedade mágica não, não tem negócio de pingar aqui, furou, que não vamos imaginar essa besteira não. Então, os ácidos, eles causam corrosão, mas eles precisam estar concentrados. Tem gente, Tinho, que acha que diz assim, eu não posso tomar ácido clorídrico de jeito nenhum, senão eu me arrombo. Como é que você não pode tomar? Pode. Você não pode tomar ele concentrado, diluído, não tem o menor problema, você nem percebe. Aliás, tem ácido no nosso estômago, a gente tem uma proteção, um muco que protege, mas mesmo assim ele não causa graves problemas se eu tiver outras regiões expostas, porque não é uma concentração tão elevada. Se eu não me engano, o pH ótimo da pepsina é 2. Um pH igual a 2 é uma concentração de H+, 10 a menos 2, ou seja, 0,01 mol por litro. Isso não é uma concentração extremamente alta. Ele não causa problemas tão graves, tá certo? Lógico que não é o ideal você ficar em contato com soluções ácidas, mas não são problemas irreversíveis. Então a chuva ácida, o problema não é para quem está passando para tomar banho. O problema é quando você tem a diminuição do pH de solos, de rios, de lagos, que tem várias espécies que com uma pequena variação de pH já não suportam. Então você vai gerar uma extinção, você vai gerar uma modificação no ecossistema, às vezes sim, ou irreversível, ou com a reversibilidade que vai demorar muito tempo para se tornar uma realidade, né? Então a gente tem que ter cuidado com esse fenômeno da chuva ácida, que é um fenômeno simples da gente trabalhar. E se você tiver a diminuição do pH do solo, você pode corrigir com o processo de calagem, ou então com um sal que tenha caráter básico, como é o carbonato de cálcio. De boa? Então guarda aí, carbonato de cálcio, calcário, também pode ser chamado de mármore. Aí eu tenho as estátuas de mármore, os monumentos de mármore. O calcário, ele é constituinte dos corais, por isso que quando o pessoal fala da acidificação do oceano, a gente vê que os corais eles vão sendo dissolvidos, eles vão morrendo. Que inclusive isso apareceu no ano retrasado, né? Olha aí. Então já tem essa interdisciplinaridade. Sim. Eu tenho a destruição dos corais pela acidificação do oceano, que é uma das coisas que acontece, por exemplo, o pessoal está falando de estocar entre aspas, de você tirar o gás carbônico que é liberado por indústrias e colocar no fundo do oceano. Gente, isso daí é uma maneira de você eliminar naquele momento o CO2, mas não se sabe quais serão as consequências futuras de uma acidificação desse nível no oceano. Sim. Então, há um risco iminente de que nós tenhamos problemas até mais graves, que a gente não sabe qual é a real dimensão disso daí. Só com o tempo, e eu acho que nós temos que desenvolver outras maneiras de tirar, de sequestrar, o nome é até bonito, sequestro de CO2, né? Falei isso hoje pela manhã. O sequestro de CO2 ou embaixo do mar, ou então no solo, em todos os casos, acaba acarretando algum tipo de problema. De boa? Então guarda isso daí, e é claro que o mármore, o calcário em contato com ácido, sem dúvida, a liberação do dióxido de carbono, que é o gás carbônico, que é o CO2. Na boa? Guarda. Não esquece que o CO2 ele é um óxido ácido, e como óxido ácido que é, ele tem funções importantíssimas, por exemplo, no nosso organismo. A gente tem que saber que, entre outras coisas, o pH do sangue é mantido por um tampão de bicarbonato. E o tampão de bicarbonato ele tem relação direta com o CO2, é aquela história de aumentar a concentração do CO2 de forma excessiva, eu tenho uma acidose. Se eu diminuir demais a concentração de CO2, eu tenho uma alcalose, e a variação de pH do sangue que a gente consegue para se manter vivo é muito pequena, é em torno de 0,2, 0,3 para cima ou para baixo. Se for mais do que isso, leva a óbito, então a gente tem que tomar muito cuidado. Não é isso, Tinho? Isso mesmo. E é justamente isso, Michelzinho, que faz com que depois, por exemplo, do almoço, a gente fique um pouquinho mais letárgico, né? Não só a liberação de neurotransmissores nas fendas sinápticas, mas também porque a gente tem uma leve alcalose. O que acontece? Para poder formar o HCl no estômago, a gente tem bomba de próton, de H+ para dentro da cavidade estomacal para formar o HCl. O sangue fica um pouquinho básico, e aí a nossa respiração ela tem uma frequência menor justamente para poder reter um pouquinho de CO2 e dar uma tamponada nesse sangue voltando ao pH normal dele. Ouviram, né?
Se você diminuir a sua frequência respiratória, você retém o CO2. Lembrem que o fato de você respirar muito rápido, de você fazer... Você joga o CO2, porque o metabolismo está numa frequência, você joga muito rápido o CO2 para fora e você baixa o CO2. É aquela história, se você parar aqui de fazer esse movimento, o seu metabolismo não para. Então continua produzindo CO2, só que você não eliminar, se você não eliminá-lo via aérea, o que vai acontecer é o acúmulo de CO2 e uma consequente acidose, o que vai levar a óbito, obviamente, no futuro não tão próximo. Ok, Kati? Ok, professores, perfeitamente. Você viu como o Itinho fica me olhando durante a resolução? Como ele, né? Ele fica, Tô vendo que vocês estão tendo uma boa interação. Mas claro, esses olhares Quando dele eu fui aluno do Michel, eu já era um grande fã dele. Ele fez supletivo. É mais um dos caras que fizeram supletivo. Porque, pessoal, o grupo dos retardados mental aqui, ele faz parte, né? Do que eu posso fazer. Quando eu fui aluno do Michel, eu já o admirava. E já me olhava com esses olhos, né? Esses olhos. Que a terra há de comer, a terra. Né? A terra. Ô, Michelzinho, à vontade, inclusive, aproveitando aí a sua fala do CO2 e a questão do CO, hoje eu estava comentando algumas questões na sede da Washington Soares, dizendo assim, olha, queima de combustível fóssil libera SOx, COx na atmosfera. Então, tanto a gente pode ter como incorrência a questão das chuvas ácidas, como a intensificação do efeito estufa, resultando no aquecimento global, né? E aí eu também comentei com os meninos o seguinte, que a diferença entre o CO2 e o CO é que o CO2 ele é um ele é um óxido ácido, ele é um gás acidificante, enquanto o CO ele é um gás asfixiante. Então você não confunda esses dois termos. O CO2 ele não vai interferir diretamente no transporte do oxigênio. O CO sim, porque ele vai competir com o oxigênio pela ligação na hemoglobina. Beleza? E é importante agora, aproveitando, ele vai formar a carboxiemoglobina, que é muito mais estável que a oxiemoglobina. Sim, 210 vezes, né? E o monóxido de carbono, Oitinho, ele não é ácido, ele é considerado um óxido neutro. Agora, gente, ó, aí é uma confusão que a gente vai evitar. Óxido neutro é aquele que não reage com ácido, base ou água. Não quer dizer que ele é inerte. Se ele fosse inerte, ele não reagiria com porra nenhuma. E ele reage claramente com a hemoglobina, entre várias outras coisas. Então o CO, ele é super reativo. Ele não reage com ácido, base ou água. Então não confunda neutro com inerte. Isso aí tem que estar na cabeça de vocês, no coração de vocês, para que vocês não possam dar uma vacilada do tamanho, sei lá de quê. Bora, senão esse cara aí não consegue mais fazer nada. Aqui é uma discussão ampla, né? Poderia ser assim uma porque você é um fofo, você já tá me chamando pra conversar a noite toda. Eu sabia! Eu sabia. Bem, pessoal, nós temos uma aluna mirim de 7 anos lá do Crato nos assistindo. Ixi, Marita, a gente não pode falar nada estranho. Júlia, o nome dela, tá nos assistindo direto do Crato, viu? Tio nos Michel. Acompanhando. Não, tio não. Tio Michel, viu, Júlia? Oi, Júlia. Um abraço pra Júlia, um beijo pra Júlia. Beijo, Júlia. Vamos lá pra questão de número 2. Seguinte. Perdão, não, professor, questão de número 6, perdão. Tá nervoso. O projeto Residência Resíduo Zero foi lançado em Goiânia no dia 1 de março de 2016 pela Sociedade Resíduo Zero de Goiânia. Um dos 7 pontos defendidos por esse projeto é que o lixo orgânico doméstico, marque aí, seja transformado em adubo orgânico por compostagem em caixas biodigestoras. Nas caixas superiores ficam minhocas e restos alimentares e na caixa inferior acumula-se um composto líquido nutritivo com função de adubo, conforme apresentado na figura a seguir. Bem, então ele traz aí uma ideia acerca desse projeto lá de Goiânia e ele vai falar aí sobre um assunto chamado de compostagem, certo? Que é o processo de facilitação da quebra da matéria orgânica em o que nós chamamos de humus, certo? O que seria essa quebra da matéria orgânica em humus? A matéria orgânica, os compostos orgânicos em geral, eles tendem a ser compostos macromoleculares, né? E aí, é claro que existem os compostos orgânicos que são menores, mas a grande maioria dos compostos presentes nos seres vivos, eles geralmente são compostos de grande cadeia. E aí, quando nós pegamos esses compostos orgânicos, eles podem ser quebrados em fragmentos menores por seres que nós chamamos de seres detritívoros, como no caso das minhocas. As minhocas, elas não são animais decompositores, né? Inclusive, um dos papas da ecologia, chamado de Odum, ele diz que as minhocas, elas são
seres, né, são animais que poderiam atuar como decompositores. Mas um decompositor, na realidade, ele pega aquilo que é orgânico e transforma em inorgânico, certo? Na realidade, a gente pode dizer que as minhocas são detritívoros, tá? E aí ele diz que esse processo de transformação do lixo orgânico doméstico, ele vai acontecer através do uso de 3 caixas. A caixa digestora 1, que vai conter minhoca e restos alimentares, a caixa digestora 2 e a caixa coletora, que vai conter um líquido com função de adubo. Lembrando lá que os adubos, ou fertilizantes, eles são ricos no que nós chamamos de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Lembrando que sódio não é tão importante para a planta, né? O que é importante para a planta mesmo é potássio. Sódio é importante para animal, tá? Para a planta o que é importante é potássio, porque esse potássio ele regula lá aquela história da abertura e do fechamento dos estômatos. E aí das aulas de botânica, a gente tem a história do hormônio de botânica, perdão. A gente tem lá o tal do hormônio ABA ou ácido abscísico, que controla essa história da regulação do potássio nas células dos estômatos, ok? Então vamos lá. Ele diz assim, no contexto desse sistema de compostagem, verifica-se que, item A, não há produção de odores desagradáveis, pois o uso de minhocas substitui a ação de fungos e bactérias. A questão dos odores, moçada, ela depende muito de como essa compostagem está acontecendo. Porque essa compostagem ela pode acontecer numa condição aeróbica, ou então ela pode acontecer em uma condição anaeróbica. Geralmente os odores eles estão relacionados à condição anaeróbica, certo? Quando você tem essa condição aeróbica, essa questão do odor, ela acaba meio que sendo mitigada. E aí ele diz assim, não há produção de odores desagradáveis. Pelo que a figura me traz, as caixas digestoras, elas estão fechadas. Então, vai haver um consumo inicial de gás oxigênio, e aí, posteriormente, eu vou começar a ter um processo de anaerobiose e, consequentemente, eu vou ter liberação lá de algum gásinho que me gere esse tipo de odor, certo? Aí ele diz, pois o uso de minhoca substitui a ação de fungos e bactérias. O item está totalmente errado, mais falso que nota de R$3. Justamente por quê? Porque minhoca não vai substituir a ação de fungo e bactéria, porque fungo e bactéria é decompositor, é sapróbio, né? Vai converter o que é orgânico em inorgânico. E é onde a gente diz que a matéria ela sofre um processo de ciclagem, né? Ou ela está na forma orgânica ou ela está na forma inorgânica, ok? No caso do item B, ele diz assim, essa prática, apesar de eficiente, ela é nova. Nova para quem, né? Na realidade, os chineses já utilizam essa prática da compostagem há mais de 5.000 anos, tá? E aí, quando a gente pega de difícil aceitação pela população urbana e rural, hoje uma boa parte da galera na zona urbana e na zona rural já faz compostagem. Inclusive, faz compostagem sem saber que é compostagem, né? Tem uma galera que pega, por exemplo, o estrume lá da vaca, né? E aí associa, por exemplo, com folhas. E aí, naquela região, ele acaba promovendo compostagem e até mesmo realizando captação de gás. Um gás lá conhecido como metano, que é um dos possíveis gases que pode ser liberado durante esse processo de compostagem. E esse metano ele pode ter inúmeras utilizações. Na prova do ano passado do Enem, ele vem falando desse metano como sendo fonte de energia elétrica para acender alguns postes de iluminação que ele colocava lá em circuito, tá? E aí, no caso do item C, ele diz assim, devido à decomposição rápida, a compostagem doméstica se torna inócua para os aterros sanitários. O que é esse inócuo aí? Esse inócua é sem trazer nenhum efeito colateral. Bem, primeiro vamos pensar o seguinte, a compostagem doméstica, ela acontece a nível de indivíduo ali no seu ambiente, né? Na sua casa, dentro da sua região, digamos assim, o que nós chamamos aqui no Ceará de quintal, digamos assim, né, Michel? Bonito, é bonito. E quintal é um nome bem característico aqui do Ceará. E aí, quando a gente pega esse inócua para aterros sanitários, geralmente esse processo de compostagem em aterros sanitários, ele não acontece muito não. Porque tem que haver um controle da temperatura, da oxigenação, da umidade do meio. E em aterro sanitário, geralmente a moçada não controla essas variantes. Inclusive, a gente começa a ter lá um processo de degradação do lixo
E aí, geralmente, nos aterros sanitários, a moçada faz a impermeabilização do solo, porque à medida que esse lixo ele começa a sofrer uma degradação, ele começa a liberar um líquido altamente tóxico ao solo chamado de chorume, né? Então, nesse caso, a gente não pode dizer que seria inócuo, tá? No caso do item dele, diz assim, se evita a aeração do material em decomposição para evitar a presença de insetos e pragas. Como eu disse para vocês, a compostagem ela pode acontecer em aerobiose ou então anaerobiose. E o item diz que a matéria orgânica é transformada em humus, que seria esse adubo, que no caso da ilustração ele está vindo na forma líquida, livre de toxicidade, show de bola, livre de metais pesados, show de bola também, e livre de patógenos, que seriam agentes causadores de doenças. E para isso é necessário que você faça a separação daquilo que é orgânico, né, daquilo que é derivado diretamente de fontes de seres vivos, como por exemplo, casca de vegetais, né, e restos alimentares, para que você possa ter essa decomposição um pouquinho mais rápida. E lembrando que a compostagem ela é um processo que também acontece naturalmente na natureza. Só que geralmente quando a galera fala de compostagem, esse termo geralmente está relacionado à manipulação do homem acelerando esse processo de degradação. E aí a gente também pode pegar o termo biodegradável ou então não biodegradável, né? Que a galera diz assim, não, vamos usar tal coisa porque tal coisa é biodegradável. Beleza. Ainda que seja biodegradável, o que você tem que levar em consideração também é o tempo de biodegradação. Porque se você pega um material que é biodegradável, mas que leva décadas de anos para poder sofrer essa degradação, ele também acaba sendo um poluente muito forte para o ambiente, beleza? E abriu-se uma discussão muito grande agora sobre isso aí. Sobre a história de ser biodegradável, ou não, pessoal, somente pela composição química, né, Michel? Eu nem digo isso, eu digo o que você estava falando agora. O pessoal diz assim, a coisa é biodegradável, então é beleza. Beleza por quê? E se demorar anos para se degradar. Então o fato de ser biodegradável não é automaticamente ok, não. É o que tu disse exatamente. O pessoal estava falando da sacola plástica, todo mundo está dizendo, mas a minha sacola plástica agora é biodegradável. Porra, mas ela se degrada ao longo de muitos anos. E ao longo desse tempo todo, ela já arrebentou um bocado de coisa. Então, quer dizer, ser biodegradável é às vezes uma propaganda e não a solução. Tem que tomar o maior cuidado com isso aí. Sim. Então a gente fica com o item de eu vou passar sim nesse Enem. É agora. Obrigada, professor Ítalo. Então, para você que está nos assistindo, foram resolvidas as questões 1, 2, 5 e 6. Se você perdeu o início do programa, por exemplo, ele vai ser postado posteriormente na íntegra e você pode rever através do nosso site aridissá.com.br ou então do nosso canal no YouTube, youtube.com/aridissá-oficial. Professor Michel, então vamos prosseguir com a questão 3. Antes eu queria dizer que vai ter depois um sorteio que o professor Ítalo Felipe vai sortear um jantar com ele. Mas como ele está fazendo a mudança da casa dele, ele está liso, pelo menos ele está me dizendo, ele está pedindo a ajuda dos alunos, 10 centavos, 50 centavos ajuda, né, Ítalo? A que você possa acabar a sua mudança. Então ele vai oferecer apenas a companhia incomensurável e inenarrável dele. Sim. Não é isso, companheiro? Lá no Acarajé. Lá no Acarajé não, ele vai no Alicate, onde você disputa lá a comida entre o Ítalo e um cachorro que tiver ao lado. Então é uma luta grave, mas ele estará lá, ele garante a presença dele, ok? Posso divulgar? Pode a campanha. Hashtag ajude o Ítalo a fazer a mudança, porque ele disse que ele está carregando até saco de cimento nas costas. Aí eu vou te contar, viu? Pelo amor de Deus. Isso é o que se chama miserável, é um cara miserável. Bota esse dinheiro para fora, seu miserável. Que é isso, pessoal? Eu sou um simples professor. Não sou que nem o professor Michel, não. Eu também sou um proletário assumido, tô aqui trabalhando, trabalho braçal, tá certo? E tô vendendo minha força de serviço. Mas deixa eu trabalhar mais um pouquinho aqui, porque senão eu vou lhe entregar mais, certo? Não ria, não. Questão 3. Bora. À medida que se expira sobre uma solução de azul de bromotimol, tanto eu quanto o Ítalo já falamos tanto aí do CO2, mais uma questão sobre ele, mas não é por acaso não, é porque ele é de uma importância ímpar. Gente, aprendam a ler a questão com calma, com serenidade. Se você tiver acelerado demais na prova, dê uma respirada, isso aí a Catiane fala bem, respira fundo, depois volta, né? Porque, cara, acelerou demais, respira, se controla e prossegue. Então tu vai, à medida que se expira sobre uma solução de azul de bromotimol e hidróxido de sódio, NaOH, sua coloração azul característica, olha que coisa legal, o azul de bromotimol ele é azul. Você seria capaz de perceber isso, professor Ítalo Felipe? Que o azul de bromotimol ele é azul. Não é uma coisa interessante? Ele diz que o azul vai ficando verde num pH neutro e amarelo num pH ácido.
o gás carbônico expirado, reage com a água presente na solução, produzindo ácido carbônico, e esse reage com NaOH, produzindo bicarbonato de sódio. O que é que a pessoa irá observar à medida que expira no recipiente contendo essa solução? Gente, nós já falamos, então como o nosso tempo está curto, eu vou direto ao ponto. O CO2 ele é um óxido ácido. Se eu começar a expirar em cima do NaOH, o que é que vai acontecer? Como o NaOH é uma base, eu vou neutralizando essa base. O cara disse claramente que a solução com azul de bromotimol, quando está com pH básico, ela é azul. Mas se eu for neutralizando, quando ficar neutro vai ficar verde, quando ficar ácido vai ficar amarela. Aí você pode se perguntar, poxa, Michel, mas o NaOH é uma base forte e o CO2 é um ácido fraco. Não tem problema, eu consigo uma neutralização completa. Não interessa se eu tenho uma base forte e um ácido fraco. O que vai acontecer é que, como o ácido é fraco, eu vou ter que usar uma quantidade maior do que eu usaria se o ácido fosse forte. Mas imaginem que eu sopro de forma indeterminada em quantidade de tempo, tendo uma solução de NaOH, vai neutralizando, 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 neutralizou tudo e eu continuo soprando. Então vai acidificando, 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 acidificando. Então quer dizer que eu vou passar da cor azul para a cor verde e eu vou finalizar na cor amarela. Então, à medida que eu vou soprando, eu vou causando a neutralização dessa substância. Beleza. Letra A. A solução mudará de cor, de azul para verde e em seguida de verde para amarelo. Com o acréscimo de gás carbônico, o pH da solução irá reduzir, sem dúvida, né? O CO2 ele tem caráter ácido, quanto mais ácido eu for colocando, menor vai sendo o pH. E vai tornar-se neutro e em seguida o excesso de ácido carbônico, que é proveniente justamente de eu continuar soprando, ele não disse se ia parar ou não de soprar, nem o tempo que iria soprar. Então se eu soprar de forma indefinida, quer dizer que eu vou passar pelo azul, verde, amarelo, o pH vai diminuindo e como ele finaliza aí, em seguida esse excesso de ácido carbônico tornará o pH da solução ácido, não tem a menor dúvida. Então letra A seria a correta para essa questão. Letra A de agora é você, Catiane. Obrigada, professor Michel. Nada, Mais meu uma amor. questão resolvida. Questão 3, letra A. E esse domingo agora vai ser tudo mais tranquilo. Você já sabe o seu local de prova, já separou com certeza o seu documento, as suas canetas pretas de tubo transparente. Você já sabe o horário da prova, já passou aí pelo teste do horário de verão. Então, com certeza, você vai ter uma semana mais tranquila e a gente te convida para estar aqui até sexta-feira, sempre das 20 às 21 horas, conosco, assistindo Aridissá no Ar. Muita coisa boa durante toda essa semana. Professor Ítalo, então a gente retoma agora a questão 7. Paz, foi uma questão parecida com essa que eu errei na prova do Michel, quando era aluno dele. Misericórdia. E por isso que eu não tirei 10 uma vez na AG. Mas vamos lá na questão de número 7. Misericórdia. A questão de número 7 diz assim: uma pesquisa conduzida no campo experimental da Embrapa Agrobiologia Rio de Janeiro comparou o crescimento de eucaliptos em 3 situações distintas. O Enem não gosta desse tipo de questão, de comparar experimentos, interpretar gráficos, tabelas, para poder se analisar os resultados. Aí ele diz assim: monocultivo de eucalipto sem o uso do adubo nitrogenado, que ele vai representar com o símbolo E100. Monocultivo de eucalipto com o uso de adubo nitrogenado, que ele está chamando de E100 mais N. E cultivo de eucalipto em consórcio com a leguminosa Acacia mangium, sem adição de adubo nitrogenado. Ele coloca E50 a 50. Bem, pessoal, seguinte, ele está trazendo aí pra gente 3 situações. A terceira situação, ela já vai trazer pra gente a ideia de ciclo biogeoquímico e, sendo mais específico, o ciclo do nitrogênio, que é um dos ciclos mais cobrados a nível de vestibular, tanto tradicional como no caso do Enem. Por que ele colocou a história da leguminosa? Nós sabemos que existe uma relação ecológica entre raízes de plantas leguminosas e bactérias fixadoras de nitrogênio, conhecidas como micorrizas. O que acontece? O nitrogênio atmosférico, que está presente lá em 70%, representando 70% da mistura gasosa do planeta, da atmosfera, ele não é utilizado de forma direta pelos seres vivos. Então ele precisa ser obtido na forma de nitrato pelos vegetais, para que ele possa ser introduzido nas cadeias alimentares, ok?
Só que para ele chegar à forma de nitrato, é necessário que esse nitrogênio seja fixado. E durante esse processo de fixação biológica, nós temos um processo de amonificação, onde o N2 ele vai virar NH3 ou o íon amônio, que seria o NH4+, que é realizado pelas bactérias que nós chamamos de bactérias do gênero Rhizobium. Por sua vez, essa amônia ela vai ser convertida a nitrito, que é o tal do NO2-, um processo conhecido como nitrosação, realizado pelas bactérias chamadas de nitrosomonas. Depois nós vamos ter o nitrito virando nitrato, através da reação com moléculas de oxigênio. E aí, consequentemente, nós temos um processo chamado de nitratação. E aí, consequentemente, nós temos lá a ação de bactérias chamadas de nitrobacter. O nitrato, por sua vez, disponível no solo, é absorvido pelas plantas e, por sua vez, inserido na cadeia alimentar, compondo, por exemplo, os aminoácidos e os ácidos nucleicos, ok? Lembrando que esse nitrato ele pode ser desnitrificado, ele pode voltar à atmosfera na forma de N2, que é um processo chamado de desnitrificação e que é realizado por um grupo de bactérias chamadas de pseudomonas. Então ele coloca aí um gráfico, moçada, onde ele traz a evolução do diâmetro médio das árvores de eucalipto, segundo cada condição aí. Se você observar, a primeira curva, né, que é a curva mais logo de cara acentuada nos primeiros meses da vida desse vegetal, é a curva que corresponde ao E100 mais N. Mas depois você consegue observar uma segunda curva, que é pontilhada, que corresponde ao que nós denominamos de E50 a 50, que é esse no caso da consorciação com a leguminosa. E depois nós temos uma curva mais clara, que é contínua, que é o E100 sem adubo e sem a leguminosa. Aí ele diz assim: o impacto causado pela Acacia mangium na plantação de florestas de eucalipto é provocado pela, item A, ação de bactérias nitrificantes do solo que transformam a amônia existente no adubo nitrogenado em nitrito, que é usado pelas leguminosas. Primeiro, o nitrito ele não é utilizado diretamente pelas leguminosas, ele tem que chegar na forma de nitrato. E aí, o que acontece? As leguminosas vão permitir com que exista essa ocorrência das micorrizas, facilitando a ocorrência do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Ele diz no item B que há uma intensa devolução do nitrogênio do solo para a atmosfera. Essa intensa devolução do nitrogênio do solo para a atmosfera é o que a gente chama de desnitrificação. E se eu tenho aí um aumento do diâmetro da planta, é porque eu estou tendo um aumento da estrutura proteica dela. Consequentemente, eu estou tendo uma absorção desse nitrogênio na forma de nitrato. Aí ele diz o seguinte, no item C, liberação de aminoácidos pelas raízes da leguminosa. Nada a ver, né, moçada? O item D, relação harmônica intraespecífica e mutualística entre o eucalipto e as leguminosas plantadas no mesmo ambiente. Bora lá. Primeira coisinha. O mutualismo é entre a leguminosa e a bactéria fixadora de nitrogênio. É entre a raiz e a bactéria. A micorriza é que é o mutualismo. No caso do eucalipto e da leguminosa, a gente está tendo aí mais um processo de protocooperação, né? Os dois estão recebendo vantagens. E quando a gente pensa nessa relação, ela é harmônica, mas ela não é intraespecífica, ela é interespecífica, ok? No caso do item E, ele diz maior quantidade de amônia e nitrato no solo liberados pelas bactérias fixadoras de N2 atmosférico presentes nas raízes da leguminosa. Excelente, maior quantidade de amônia e nitrato no solo devido às bactérias do gênero Rhizobium presentes nas raízes das leguminosas, ok? Mais uma vez o item é agora que vai, viu, Michel? É isso aí, meu irmão. Obrigada, professor Ítalo. Então, professor Michel, vamos para a penúltima questão da noite, questão 4. Vamos devagarzinho, né? O Instituto Luiz Coimbra, o FRJ, lançou o primeiro ônibus urbano movido a hidrogênio do Hemisfério Sul, com tecnologia inteiramente nacional. Sua tração provém de 3 fontes de energia, sendo uma delas, galera, normalmente quando a questão ela entrega da jeito que está entregando aí, você tem que tomar um maior cuidado. O cara diz, ó, a geração de energia é uma pilha de combustível. É uma pilha? O que é uma pilha? É uma reação química espontânea de oxirredução que gera corrente elétrica.
Então, eu gero corrente a partir de uma reação química de oxirredução. Isso é uma pilha. A pilha é um processo espontâneo, ela pode ser conhecida como bateria, como gerador, como célula galvânica, como célula voltaica. Então, a pilha é um dispositivo espontâneo que gera corrente. E o cara disse, ele deixou claro, eu tenho uma pilha de combustível, na qual o hidrogênio é gerado por um processo eletroquímico. Eletroquímico é o processo que pode ser uma pilha ou uma eletrólise. No caso é uma pilha, ele deixou muito claro. Ele disse que o hidrogênio ele reage com o oxigênio do ar formando água. Beleza, através de um processo eletroquímico. Se você viu aí 2 vezes e não sacou, ou você está desatento ou está doido. Então, o cara vai. A transformação de energia que ocorre na pilha combustível, é a 3ª vez que ele está dizendo que isso é uma pilha. A transformação de energia que ocorre na pilha combustível, que é responsável pelo movimento do ônibus, decorre da energia cinética oriunda do ou da. Se eu tenho uma pilha, eu acabei de dizer que a pilha é um dispositivo espontâneo que gera corrente a partir de uma reação de oxirredução. O cara citou 3 vezes que ele tem uma pilha. Então, de onde é que vai vir a energia? Com certeza, é a energia elétrica gerada pela reação de oxirredução entre o hidrogênio e o oxigênio. Não tem como ser diferente da letra E. Agora eu queria dar uma olhada nas outras, a fim de que a gente pudesse pelo menos ter uma ideia. Não vai ser uma coisa muito devagar, vai ser pelo contrário bem rápido. O cara diz na letra A, calor absorvido na produção de água. Se eu absorver esse calor, eu não estaria gerando energia. Para eu gerar energia tem que ser um processo exo e não endo, então não faz o menor sentido. Letra B, expansão gasosa causada pela produção da água. Gente, mesmo que a água produzida esteja na fase gasosa, quando eu pego H2 mais O2, dando H2O, se eu balancear, fica 2H2 mais O2, dando 2H2O. Então eu tenho 3 mols produzindo 2, o que quer dizer que eu não tenho uma expansão, eu tenho uma contração. Mas isso não faz com que nós tenhamos uma pilha. Uma pilha é uma geração de corrente a partir de uma reação de oxirredução espontânea. Então o que é que tem a ver? Nada. Letra C, calor liberado pela reação entre o hidrogênio e o oxigênio. Gente, o calor seria liberado se eu tivesse uma reação de combustão, uma reação direta. Mas ele falou que é através de um processo eletroquímico. Por isso que a letra C está errada. A D diz contração causada. Nem a contração, nem a expansão gerariam esse processo aí, que no caso é uma pilha, que pela 1000ª vez é a geração de uma corrente elétrica a partir de uma porcaria de uma reação química espontânea. Não aguento mais. Dá para tu fazer logo a tua questão aí, direto? Vamos lá, pessoal. Questão de número 8, né? Vai, sem medo. Uma importante adaptação ao frio é a capacidade de hibernação de alguns mamíferos, como certos morcegos e marmotas, em épocas de muito frio. A hibernação é semelhante a um sono profundo, com a manutenção da taxa metabólica em níveis muito baixos. Com esse artifício, esses animais conseguem suportar as condições adversas do inverno, principalmente a escassez de comida, uma vez que o metabolismo reduzido diminui o consumo de energia e eles podem viver à custa da gordura armazenada no corpo. É correto afirmar que durante a hibernação, a taxa metabólica atinge níveis muito baixos. Por quê? Bem, pessoal, seguinte, muita gente confunde 2 termos que inclusive já caíram em desuso, que até um deles caiu em desuso, né? Por maior parte da sociedade, que é o termo estivação e o termo hibernação, certo? A hibernação é quando a gente tem esse adormecer, mas por conta de uma questão fisiológica. A estivação é quando eu tenho um processo de adormecer, mas que não é tão profundo, principalmente por uma questão ambiental. Seja por conta do frio, seja por conta do calor em excesso. Então, não só o frio induz esse processo de adormecimento, o excesso do calor também. Só que isso, na realidade, não é hibernação, isso é estivação. Mas chama-se popularmente tudo de hibernação, beleza? Mas que fique claro para vocês que existe essa pequena diferença. Hibernação é uma questão fisiológica, é um problema metabólico do cara e ele precisou dar uma diminuída ali para ele poder restaurar os tecidos dele. Um exemplo disso, por exemplo, é quando você tem um indivíduo que ele sofreu um acidente de automóvel e ele é induzido ao coma. Já ouviram falar nessa expressão? Por que ele é induzido ao coma? Justamente para que o metabolismo dele dê uma baixada e tenha como o sistema nervoso dele dar uma recuperada. É meio que como fosse dar uma desligada meio da atividade para que dê tempo o corpo se reorganizar. Então, quando ele pergunta acerca da taxa metabólica desses animais durante o processo de hibernação,
Por que ela fica baixa? Bem, ela fica baixa primeiro porque a frequência cardíaca vai diminuir. Na hora que a frequência cardíaca diminui, obviamente, a propulsão de sangue ela também vai ser menor para os tecidos vão ser irrigados em uma velocidade menor, com nutrientes e gases respiratórios, então a taxa metabólica desses tecidos acaba diminuindo. Dessa forma também, se a taxa metabólica diminui, eu não preciso ter um consumo tão grande de oxigênio, então a minha frequência respiratória também vai diminuir. Ora, se eu não consumo tanto O2, eu também não libero tanto CO2. Taxa respiratória cai. E outra questão é que a temperatura também vai baixar. Lembra lá o seguinte, animais homeotérmicos, como aves e mamíferos, ou eles comem em grande quantidade, ou então eles comem frequentemente, justamente porque é o metabolismo oxidativo dos nutrientes que permite a liberação de energia na forma calorífica, que mantém a temperatura constante e, consequentemente, também um metabolismo elevado. Por isso que o nosso item correto na questão de número 8 é o item C, de certeza da tua aprovação, ok? E aquilo que você falava sobre o item C anteriormente? Esqueci. De cágado. Carga. Ok. Então, terminamos o programa de hoje e você confere com a gente o gabarito. Olha só, questão 1B, 2D, 3A, 4E, 5E, 6 e 7E, 8C. Professores, considerações finais, algum recado, uma última palavra ao vivo aqui no Ari de Sanoá? Gente, ó, o que eu vou dizer até o final. Confiança, calma, tranquilidade. Tudo que você estudou vai valer agora. Não é essa semana aquele pessoal que está no projeto JK, que em 5 dias acha que vai recuperar o ano todo. Isso não existe. Não precisa se desesperar agora não. Assista a aula, durma bem, sobretudo durma bem, se alimente bem. Porque se você não dormir bem, lá na hora a prova é cansativa, você não vai conseguir pensar e fazer. Então esse momento é tão importante quanto assistir a aula, a pessoa conseguir desligar, a pessoa conseguir dormir. Eu acho que é até mais importante do que assistir a aula. O pessoal às vezes diz que eu sou contra a aula e não sei o quê. Não é ser contra a aula, é ser prudente. E ser prudente é a pessoa dormir e estar com as reservas intocadas para conseguir fazer essa prova. Eu penso assim, pelo menos, né? Não é, meu amigo? Bem, primeiramente quero dizer que foi um privilégio poder estar aqui ao lado do grande professor Michel Henry. Ele me emociona, ele está querendo me levar para casa. Né? Do supletivo, deixe claro que foi no supletivo. Mais uma vez ao lado da Catiane. E agradecer a audiência de cada um de vocês e dizer que vocês já estão preparados, já não tem mais muita coisa a ser feita. Treinar aí com questões, relembre isso, né? Sempre estar fazendo questões. As questões nos auxiliam muito no processo de fixação dos conteúdos. Correr atrás dos professores mesmo, quando a dúvida bater. A gente está aqui para isso, a gente está junto de vocês, torcendo pela aprovação de vocês. E reiterando o que o Michelzinho falou, dormir é essencial, inclusive a formação da memória, né? Então, se você não dorme bem, geralmente você tende a ficar com a memória meio falha aí, que nem a minha, que ainda assim durmo bastante. Então, um grande abraço, pessoal, e uma boa prova no domingo. Contamos com a presença de vocês no Ari de Sá no ar de amanhã. Não é assim, Catiane? Sim, professor Ítalo. Contamos sim. Amanhã a gente continua com natureza. Teremos aqui os professores Vasco e João Paulo. Professores, muito obrigada pela aula de hoje. A vocês uma boa semana. Até amanhã. Há de alcançar, há de atualidade, há de aprovar, há de ação, há de acreditar, há de aprender, há de acertar, há de atenção, de acolher, de avançar, há de atitude, de atuação, de adiantar, há de aprovado, de amanhã, de acrescentar, há de aridição. Colégio Ari de Sá, de aprovação no vestibular.